Olá, graça e paz. Estamos começando mais um vídeo. Estamos já na 14ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Mais um mês e também mais um livro, né? Nessa semana nós começaremos a ler o livro de Números. Aí você está vendo o nosso cardzinho. Iremos de números 1 até o 9, praticamente metade do livro aí, que percorreremos durante 3 semanas, né? Então, esse é o início de mais um livro da Bíblia, né? Deixa eu dizer para vocês aqui mais ou menos qual será o nosso programa, né? Nas leituras dessa semana, o livro de Números em geral, ele fala da organização da vida do povo no deserto, né? Eles saíram do Egito, receberam as leis ali no Monte Sinai, eles ainda estão a caminho de Canaã. O livro começa a contar as histórias a partir do segundo ano que eles estão no deserto, né, a caminho de Canaã. E então nós temos essa organização da vida nessa peregrinação no deserto. O livro começa com a cena que dá origem ou que dá motivo para o próprio título do livro, porque Deus ordena que Moisés faça um censo, um recenseamento para saber o número de homens, né, dispostos à batalha em cada uma das tribos. Então é um capítulo longo aí que a gente fica às vezes até meio aborrecido de ler, né, porque são realmente números, né, como diz o título do livro, né? Então, dos descendentes de tal patriarca, os números são tais e tais e tais, de 20 anos para cima e tudo mais. É uma repetição muito grande e o objetivo é que Deus está contando, né, através de Moisés, os seus soldados, né? Depois, no segundo capítulo, a gente vê a posição das tribos no acampamento. Basicamente, a tenda do tabernáculo ficava no centro do acampamento, os levitas ficavam em torno da tenda e ao norte, ao sul, a leste, a oeste, ficavam certos grupos de tribos, né? Então já tinha a organização certinha, eles tinham que ficar na posição certa quando se assentavam, né, para acampar, e também quando partia o acampamento, era a tenda que levantava, né, que era desarmada, e ia então todo o equipamento da tenda carregado pelos levitas à frente, e o povo se organizava atrás na mesma ordem, né? Então quando parava, eles já sabiam cada um para que lado ia para compor toda a organização do acampamento conforme a ordem de Deus. Isso no capítulo 2. Né? Depois, no capítulo 3 e 4, tem algumas informações, algumas orientações sobre a organização da tribo de Levi, né, dos levitas. A gente já viu um livro inteiro falando sobre isso praticamente, né? Mas aqui há algumas repetições, algumas questões práticas aí também são colocadas, né? Das responsabilidades deles, e faz-se um censo também dos levitas, né? Porque eles não são contados entre as tribos, mas eles são contados à parte aqui no capítulo 3, né? E depois temos mais detalhes sobre os levitas, só que separados pelos seus subgrupos, né? Porque eles são divididos entre os coatitas, filhos de Coate, né? Descendentes de Coate, gersonitas e meraritas, no capítulo 5 aí, no capítulo 4, que vai falar sobre isso. E aí depois, orientações quanto à pureza do acampamento, né? Alguns detalhes aí do dia a dia, por exemplo, o teste, né, para o homem que suspeita da sua mulher, né, suspeita da infidelidade da sua mulher. Havia um teste que ele poderia pedir ao sacerdote, na confiança de que Deus estava guardando o seu casamento, e Deus informaria, né, Deus daria a luz aí, traria à luz qualquer infidelidade, né? Então, era o sacerdote que ajudava nessa pacificação do lar. Depois tem orientações para leprosos, adúlteras, né? Depois de orientações para os leprosos e adúlteras, tem orientações para o nazireu, né? Que era aquele que, ao contrário do leproso, né, que estava impuro, era aquele que queria se purificar, digamos, aí, acima da média, né? Então havia todas as orientações aí para que eles purificassem. Depois você tem as dádivas dos príncipes, um capítulo longo, aí, o capítulo 7, é só a descrição
do que os príncipes de Israel, né, ou seja, os cabeças das tribos, né, os chefes, os líderes, que às vezes é traduzido por príncipes, os líderes trouxeram suas ofertas e então há uma descrição minuciosa de cada oferta trazida por cada um desses príncipes. Né? Um capítulo longo aí, o capítulo 7, a gente vai dedicar um dia só para isso. Depois, orientações para a purificação dos levitas de novo, né? Sempre aí no centro, né? E no capítulo 9 celebra-se a Páscoa, né? Então começa lá o capítulo 9 dizendo assim, essa é o primeiro mês do segundo ano depois que o povo saiu do Egito. Então já estavam há um ano andando por ali e eles vão participar da Páscoa novamente, né? Porque a primeira Páscoa foi ainda lá no Egito, agora no segundo ano, uma segunda Páscoa com umas orientações específicas aí para que eles não esquecessem, né? Agora que eles já não estavam mais no Egito. E as nossas leituras dessa semana terminam falando sobre aquela nuvem que ficava sobre o tabernáculo e que indicava a presença de Deus. A nuvem descia sobre o tabernáculo, Deus estava ali. A nuvem subia, era para que eles também subissem, porque Deus ia à frente na marcha deles, né? Então, esse é o conteúdo das nossas leituras dessa semana. Quanto ao autor, o autor do livro, mais uma vez, né, a mesma questão aí, o livro em si não diz quem é o seu autor, mas há uma continuidade tão grande entre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nosso próximo livro, né, que, de fato, temos todas as impressões de que um autor só fez tudo, né? E há várias passagens no Novo Testamento, especialmente, onde legislações do Pentateuco de diversas partes são chamadas de lei de Moisés. E o próprio livro tem inúmeras vezes disse Deus a Moisés. Então, não temos nenhum motivo para imaginar que seja outra pessoa senão o próprio Moisés aqui, o autor do livro, né? Que mais? O título eu já falei, né, que se deve a esses números. Eu queria fazer alguns destaques aí sobre o conteúdo dessas nossas leituras. A primeira delas é um destaque meio atrasado. Lá em Levítico, por diversas vezes, a expressão aspergir, aspergirás, né? O sangue, a água, o azeite, diversas vezes aparece a expressão aspergir, e aqui no capítulo 8, versículo 7, diz lá que deveria se aspergir a água para purificar os levitas, né? Então, juntando lá as diversas referências em Levítico e essa agora em Números, eu quero só destacar que essa prática de aspergir, o que significa aspergir? Aspergir significa espirrar, né? Você pega um pouco de líquido e espirra assim, isso é aspergir. Essa prática de aspergir algum líquido para purificar é o que vai dar base para João Batista, alguns séculos depois, andar pelo deserto e convocar os judeus a virem se purificar com as águas do Jordão, debaixo da profecia, né, da vocação profética de João Batista. Então é por isso que nós entendemos que ele não mergulhava as pessoas no rio, porque não fazia nenhum sentido religioso para o judeu mergulhar no rio. O que ele fazia era aspergir a água sobre as pessoas, porque isso havia uma farta tradição, né, na literatura mosaica, na literatura da legislação mosaica, em que o sacerdote aspergia líquidos, né? Sangue, especialmente lá em Levítico, aqui água, aspergia para a purificação. Então, quando eles são chamados para se purificarem de seus pecados por um profeta, esse profeta provavelmente estava aspergindo a água sobre eles, e eles então sabiam o significado, todo o simbolismo trazido do Antigo Testamento para o Novo, e é por isso também que depois os apóstolos continuarão usando a aspersão de água para batizar os seus convertidos. É assim que nós entendemos, e é por isso que nós batizamos por aspersão e não por mergulho, né? Não há significado religioso no mergulho em praticamente nenhum lugar do Antigo Testamento. Bom, segundo item aí que eu quero destacar assim como eu falei lá em Levítico, quando estávamos falando do tabernáculo, aqui continua a mesma simbologia. O tabernáculo é o centro do acampamento, é o centro da vida de Israel, né? É Deus no centro. E Deus aqui, especificamente, né, nessa época, a presença de Deus é a Arca da Aliança, né?
Tanto é que na nossa leitura vocês vão ver que Moisés ouvia a voz de Deus de cima, né? A voz vinha de cima da Arca da Aliança que ficava num altar lá. Então, é Deus ensinando mesmo o povo que ele tem que ser o centro da vida deles e que ele está no meio do seu povo. E como eu disse da outra vez, isso vai se completar quando Cristo vier para habitar fisicamente no meio do seu povo. Né? É o Deus que habita com o seu povo, é o único Deus que faz isso. E por fim, um último destaque, os levitas, né, continuam, como eu também já disse lá no livro de Levíticos, continuam sendo apresentados como os mediadores do povo perante o seu Deus. Né? Então, quando nós vemos todo esse monte de texto falando sobre o ofício dos levitas, sobre como é que eles têm que se purificar, a roupa deles, os turnos deles, como eles têm que, né? Cada detalhe está apontando o ofício deles perante o povo, a necessidade de mediadores para que eles comparecessem diante de Deus e, é claro, séculos depois, essa ideia vai se completar quando Deus enviar um mediador para todo o seu povo e para todos sempre. O mediador definitivo, Jesus Cristo, o justo. Então, essas são as nossas leituras dessa semana. Espero aí que vocês tenham um bom proveito, apesar da dificuldade da leitura. Né? Então, precisaremos de um pouco de paciência aí para enfrentar o livro de Números, mas é importante para que a gente possa fixar, como o povo tinha que fixar na sua época, né? Fixar essas verdades. Deus está no meio do seu povo tem que se santificar e é necessário que um mediador esteja entre o povo pecador, e Deus, um Deus santo. Deus abençoe. Até a nossa próxima leitura. Até mais. Tchau.